Você já ouviu falar no cursor? Em toda essa ascensão das IAs e essas soluções que resolvem as coisas com muita facilidade, principalmente para tecnologia, e que você, a partir de um prompt, pode construir um sistema. São muito eficientes. Lovable, inclusive, muito eficiente. Mas você já conheceu o cursor? Eu achei incrível essa solução, porque ela te dá uma independência, permite com que você consiga construir coisas, assim como no Lovable, só que você constrói na sua máquina. É um dos maiores assistentes, assim, há pelo menos 2 anos eu venho experimentando, testando coisas, mas o que eu achei de muito interessante é que ele empodera muito a tecnologia, a sua área da tecnologia, da sua empresa, você empreendedor, porque ele te permite você construir as coisas na sua máquina ou até mesmo no seu próprio servidor. E amanhã, se você não quiser mais pagar o cursor, você desliga ele, mas o que você construiu se tornam ativos tecnológicos. Quando você fala de uma empresa, você tem um time de tecnologia, você tem dados, você tem integrações, e tem um time de tecnologia que pode estar ali realmente mexendo naquilo ali. E aí, muitas vezes, o empresário, o empreendedor, ele até começa no Lovable, mas ele precisa sair, extrapolar dali. E aí que o cursor, para mim, assim, hoje, é uma das ferramentas que mais me empodera e me ajuda no meu dia a dia. E eu vou mostrar aqui agora para vocês um pouco assim, do que é possível fazer com ele e o que eu fiz na prática. Então, vou mostrar na prática as coisas que eu andei fazendo aqui. Aqui tá o cursor, né? Esse aqui é o site do cursor, a entrada dele. Se eu não me engano, ele custa também em torno de uns US$ 20. O preço hoje é um ticket parecido todo mundo. O que é o cursor, né? Para quem conhece um pouco de programação, conhece ali os aplicativos que os programadores usam, existe um que é muito famoso, muito conhecido, é free, que é o VS Code. E qual é a grande sacada do cursor? É uma IA que ele colocou dentro do VS Code, mas não um plugin do VS Code. Ele trouxe o VS Code, embedou toda ali a estrutura dele, nomeou de cursor e você baixa ele como uma IDE, como realmente um aplicativo. Você instala aqui no teu computador e ele vira a tua estação de trabalho. Ou seja, é aquele passo que eu estava comentando de você estar realmente empoderado no teu ambiente, teu time de programação, no local ali no seu computador, começando as construções. Tem aqui essas telas aqui que mostram um pouquinho dessa interface, né? É uma interface justamente de programação, com um agente ali do lado. Como a gente conhece ali. Só que o grande lance é que você vai pro agente e fala pro agente, cara, igual no Lovable, constrói para mim, se eu quero construir um CRM, eu quero instalar um aplicativo num servidor, eu quero descobrir um bug num projeto que eu estou aqui. Eu não estou lá no Lovable agora, eu tenho um projeto aqui meu já. Você, de repente, tem o seu projeto já, sua startup, seu site, seu e-commerce, seu sistema. Aí ele está lá no seu ambiente. Aí você abre o cursor e pede para ele fazer uma análise. Pede para ele identificar o problema, que você já sabe onde é que está o problema. Cara, é incrível as possibilidades. Aí você instala o aplicativo aqui, tem lá uma versão free que, como todas, né, dá para você ter um tira-gosto legal ali, mas vale muito a pena assinar para, de novo, empoderar muito o seu time de desenvolvimento, ou até mesmo você mesmo. É muito como eu faço aqui. Eu tenho meu time que desenvolve, mas com isso aqui agora eu estou fazendo coisas que às vezes eu até pagava para meus desenvolvedores, ou até uns freelancers, ou no meu próprio time, e tinha umas entregas maravilhosas, mas agora tem entregas até que eu fico assim, caramba, ficou melhor até do que quando eu pedia para o time fazer. E é incrível por causa disso, porque aí você vai na sua sensibilidade. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, nesse vídeo eu quero dar mais esse grande overview. Então o cursor está aqui. Então, por exemplo, eu falei localmente. Então, você é empreendedor, empresário, você deve ter aí alguma infra que você já usa, um Amazon, um Google Cloud, alguma coisa. Eu peguei aqui um exemplo aqui assim, super custo-benefício para fazer teste, para fazer laboratórios e até para alguns projetos em produção. Hostinger, tá? Hostinger é um dos serviços, isso não é um public post, tá, pessoal? Isso é literalmente coisas que eu estou usando que minimizam custos, tá vendo? Estou falando aqui de R$ 40. Quem usa a AWS, que é maravilhosa, projetos que eu tenho em produção estão na AWS, mas projetos que eu estou em desenvolvimento, com R$ 40 eu tenho uma baita máquina. 54, eu tenho uma super máquina de 4 núcleos, 16 GB de RAM, um baita de um espaço que me permite, agora com o cursor, nossa, fazer muitas coisas. Então, por exemplo, aí eu contrato um ambiente como esse. Esse aqui é o meu ambiente, está aqui contratado. Esse aqui é o painel da hosting. Já esse aqui é o meu ambiente de desenvolvimento num servidor. Então, a partir de agora, como é que eu me sinto? Com uma IDE no meu computador, onde eu posso ter milhões de lovables ali sendo construídos. Não é o lovable em si, né? No próprio cursor, né? Posso construir diversos programas que eu tenho ali dentro, ou interagir com os meus outros programas que já existiam, mas aqui eu posso também publicar eles, obviamente. Né? Então, tenho aqui esse ambiente super maravilhoso. E aí começa assim a brincadeira. Porque
Pô, às vezes você entende um pouco de programação, às vezes entende um pouco de front-end, às vezes entende um pouco de banco de dados, mas entende também da infra, para subir máquina, preparar os DNS, apontamento, fazer os proxies, reversos, proxies, etc., para poder criar toda ali a estrutura do seu ambiente produtivo ou de desenvolvimento, mas que você esteja na nuvem. Aí começam aquelas dificuldades. Você domina usar os containers, dockers, etc. Às vezes sim, às vezes não, mas é aí que entra o cursor. Porque aí ele te empodera em todos esses quesitos. Então, eu contratei uma Hostinger aqui, contratei o cursor, e aí comecei. Aí, o que eu trouxe aqui? Um GPT, interessante. Quem não tem um domínio de tecnologia geral, eu trouxe uma sugestão aqui. Se você não entende exatamente do back, do front, do banco, da infra, da rede, o DevOps e tal, eu falei, então vai no prompt, vai no GPT e pede uma ajuda para ele. Pede para seguir passos. Eu queria um prompt aqui, né? Haja como um engenheiro e um arquiteto ao mesmo tempo. Construa os passos, né? Para a gente configurar uma VPS do zero. VPS é esse tipo de ambiente lá que eu estava selecionando, que é similar à Amazon. É uma máquina que você entra lá e pode fazer o que você quiser dentro dela, entre aspas. E aí, ó, criei um prompt aqui para que ele me ajudasse. Né? Tô dando uma sugestão para vocês, por exemplo, copiem esse prompt aí, ajustem ele, para ele te dar ali assim, cara, me dá os passos, me diga o que eu posso fazer, quais são os caminhos ideais para eu fazer essas construções, porque a partir desses passos eu vou lá para o cursor e começo a dar prompts para eles e ele vai me ajudando a construir. Então, inicialmente, o que eu fiz? Né? Eu vim aqui na minha VPS, criei uma chave, né, para o meu acesso à máquina ser através de chave, coloquei algumas regras de firewall, tudo isso você vai no GPT, pede umas orientações, ele descreve, faz print screen, joga lá, ele traz para cá, tá tranquilo. E a partir daí, com um prompt como esse, ele te dá aqui todos os passos para você poder ir seguindo. Se você não tiver na sua cabeça ali como que dar esses passos, etc. E aqui a partir daqui, ele te dá asas. Aí, por exemplo, olha o que eu fiz. Feito tudo isso, eu fui para o cursor e pedi para o cursor me ajudar agora, a gente como premissa aqui, né? Organizar toda a parte do meu ambiente, instalar o que o ambiente precisa, para eu ter ali uma estrutura dos meus domínios caindo lá dentro e tal. E disse que eu queria sempre usar, até coloquei nesse prompt aqui também. Eu, particularmente, gosto muito das soluções open source. Muitas soluções open source. Tudo que eu vou mostrar aqui nesse vídeo foi tudo open source. Ou seja, não paguei R$1 de licença, a não ser a mensalidade do cursor. Que, de novo, que amanhã eu posso desligar ele, eu posso trabalhar um mês inteiro, desligar ele, boto tudo no ar e gastei $20 e montei tudo. Vários sistemas que eu vou te mostrar aqui agora. Então, por exemplo, preciso de um local para organizar toda a parte que eu chamo de proxy, né, dos meus DNS, para fazer os domínios, subdomínios. Aí, um desses meus prompts, ele me sugeriu esse projeto open source aqui, Traffic. Ele resolve toda essa parte, né, de roteamento, etc., para o meu ambiente. Aí eu fui lá no cursor e falei assim, cara, meu ambiente é esse, o IP é esse, a chave de conexão é essa, e eu gostaria de configurar toda essa máquina e eu gostaria de usar um sistema como esse, eu quero usar um sistema de Dockers. Aí ele me apresentou essa solução aqui, do Traffic, estou usando, vou mostrar aqui para vocês, e me apresentou, o que para mim foi brilhante, essa solução aqui, que eu por acaso até nem conhecia, que é o Portainer. Ele é um gerenciador dos containers, ele te dá visibilidade do container. Então, assim, programadores bem experientes talvez nem usem esses painéis porque entendem muito bem ali um terminal, conversam muito bem com o terminal. Mas para você, como eu, que é empreendedor na tecnologia, por mais que eu tenha o conhecimento, minha visão também é do empreendedorismo, do produto. Então, eu olhar um ambiente como esse me dá muito mais facilidade, mobilidade e ideias do que olhar só um terminal. Então, ele me sugeriu, por exemplo, instalar esse projeto Portainer, porque ele me facilitaria toda a construção dos Dockers aqui dentro. E é realmente o que aconteceu. Só que como é que eu instalei isso? Fui lá no cursor e falei, cursor, então tá bom, instala para mim, por favor, com o Portainer. Aí ele, igual o Lovable, que você já conhece, direto lá no meu ambiente e me instalou aqui. Eu estou aqui no ambiente de desenvolvimento, né, mas estou em servidor aqui, ó, portainer.dev, Dr.Web. E aí ele instalou todo esse ambiente. A partir dele aqui dentro tem todas as configurações dos volumes, dos containers, etc. Monto as stacks, faço as redes delas. E estou aqui. Todos esses containers que estão aqui, todos, são projetos open source e projeto que eu construí e instalei usando o cursor. Só, durante uma semana, fiquei ali experimentando o cursor. Depois eu vou fazer outros vídeos mais no detalhe de como instala esse, como instalou todos que eu vou mostrar aqui. Esse eu quero mostrar mais esse overview do poder que tem uma ferramenta como essa para vocês, para você que é empreendedor, empresário, está precisando de solução até para minimizar custo, ou aumentar a capacidade, ou melhorar o desempenho, melhorar a qualidade do que está fazendo. O cursor é incrível. Eu, com isso, instalei aqui esse sistema aqui do Portainer, e a partir daí, então, eu comecei a falar para ele, pô, beleza,
Eu quero uma sugestão de um RP. A gente fala em RP, tem a SAP, tem Oracle, tem diversos RPs famosos e muitos carérrimos. Aí você procura uma solução open source e descobre, como eu descobri, que existe um chamado, é da Frape, se não me engano, é um sistema open source, depois eu vou, que é esse Next aqui, né, RP Next, depois eu vou fazer um vídeo só sobre ele, todos aqui que eu vou mostrar, depois eu faço um vídeo só sobre ele, mas incrível, um RP completíssimo, totalmente free, open source. Posso instalar, posso usar, posso ser feliz aqui, sem gastar R$1. E super complexo de instalar. Vou voltar até aqui para o meu Portainer, né? Ele está aqui, o RP, ó. Ele precisou botar uma máquina para o back-end, uma máquina para fazer cache com Redis. Ele botou uma máquina só para fazer o DB, usou MariaDB, e uma máquina também de Redis só para fazer as filas. E também um para socket e um para a parte web. Ou seja, olha só quantas máquinas precisaram ser instaladas e configuradas entre si. Isso aqui, no passado, era um mês de trabalho e uma grana. Desenvolvimento, equipe, etc. Isso aqui foi basicamente um fim de semana. Vou fazer um vídeo só sobre isso, vocês vão ver como é simples. Simples. Tem ali alguns trabalhos que acontecem no meio do caminho, mas no final o resultado está aqui, totalmente independente e instalado, um RP ultra completo. Aí eu não parei por aí. Eu falei assim, puta, legal, tô com uma demanda aqui, eu quero saber um sistema de agendamento para cuidar das agendas, automatizar esse processo. Aí descobri um projeto open source incrível, chama Call.com. Ele é open source, mas ele exige alguns pagamentos para algumas features, etc. Se você quiser conectar com umas APIs, tal, você paga. Mas o barato dele é que isso aqui que eu estou apresentando aqui foi versão grátis. Aí eu fui no cursor, falei, cara, quero instalar isso, projeto open source, aí ele me traz todas as diretrizes, a gente começa a conversar sobre isso, e ele faz todo o processo de instalação. Depois eu fui lá e pedi, tá bom, agora eu quero botar o meu domínio. Aí ele fala, beleza, agora então pega isso aqui, vai lá no teus ambientes de domínio, faz o apontamento que eu já vou configurar aqui. E aí ele configura usando essa solução aqui, né, do Traffic, junto aqui com o Portainer, que é o Docker Composer, etc. Aí ele resolve tudo isso, eu fico assim só assistindo, espero ele terminar, vou lá dar mais uma orientação, faço mais alguns ajustes, vocês estão acostumados com o prompt, sabem como é que funciona, né? Pede prompt, vai fazer uns ajustes dele, perfeito. E aí, horas depois, você tem mais um sistema totalmente instalado, maneiríssimo, um sistema aqui de agendamento e tal. Olha que bacana, ele cria uma página para mim, toda para fazer agenda, eu boto todos os clusters de horários, etc. Aqui, call.com, tá vendo? Muito interessante. Olha lá, tá aqui tudo no meu ambiente, agenda.dev.drweb. Aí eu vou criando. Então, assim, fazer tudo isso no Lovable é muito difícil. Acho difícil, por exemplo, você fazer um RP da sua empresa usando o Lovable. Ele pode ser que ele te entregue ali, porque ele também te gera o código, você tem que baixar o código, mas depois o que você faz com esse código? Aí volta para esse lugar. Então você pode no Lovable construir uma página, pega o código, joga aqui no teu cursor e a partir dele te dá muito mais vida. Publica isso no ambiente, conecta com os servidores, faz muitas coisas. Então, por exemplo, no Portainer, esse aqui é o Agenda, aqui, Cal. Ó, uma máquina para o app, uma máquina para o Postgres, uma máquina para o Nginx, essa aqui já é outra. 3 máquinas, né? 3 containers para fazer ele inteiro funcionar num nível de escalabilidade incrível, porque vocês podem ver, todas as stacks estão organizadas. E aí é mais um projeto totalmente open source, instalado com um assistente de IA, que eu fiz aqui em alguns dias. Vai ter um vídeo só mostrando sobre esse projeto aqui também, para vocês entenderem assim, a facilidade e as possibilidades que você tem hoje, né, para sair do zero. Ah, então eu vou matar minha equipe inteira, né, vou eliminá-la toda, não preciso. Dificilmente. Mas quando você é empreendedor e tem uma ideia, você já não fica mais preso esperando ou tendo que investir, pagar alguém para fazer o teu protótipo e tal. Pega aqui o cursor, fala com ele igual você fala com o Lovable, conecta ele numa VPS, R$50, e você tem já plugado domínio e tal, muito profissa, pronto para usar. E depois você desliga todos esses custos aqui de IA, e o projeto é seu, independente, ad eterno. Aí eu estava procurando uma solução para que eu gerenciasse assinaturas, pensando num projeto de size e tal. Aí fui lá, open source, e conheci também uma plataforma chamada Lago. Maneiríssimo. Essa aqui também é uma plataforma open source, mas que também você pagando, você tem algumas coisas para você ir abrindo as features, etc. Então você tem analytics, você vê aí tem uns embaçados, eu posso aqui abrir, posso usar umas IAs aqui dentro, mas o que eu queria aqui era trazer uma solução que eu pudesse ter os meus planos, o cliente poder pagar, aí ele conectou com o Stripe, etc. E tudo isso sem ter que estar numa mensalidade lá no Lovable da vida, porque eu acho que é outro tipo de coisa que eu posso no Lovable pedir para ele fazer este projeto lá, mas pô, ele existe open source, pronto. Uma comunidade gigantesca que fica atualizando, mantendo, criando novas funcionalidades, melhorando o sistema, fazendo novas adaptações. Por que eu vou construir um sistema como esse
um Lovable da vida. Ele é ótimo para fazer um site, uma landing page e tal, mas para o sistema de um negócio, para você fazer isso para o teu cliente, para você fazer isso para a tua própria empresa, tá aqui, ó. Lago, uma excelente solução para gestão de assinatura, para quem usa site, para quem usa outras coisas, né? Tem os customers, subscriptions, invoices, você configura tudo isso. E N2N, famoso N2N para fazer as workflows, automações, agentes, etc. Demais essa plataforma, open source, custo zero. É outra, está aqui no meu ambiente, n2n.dev.doctorweb. É outra que eu fui lá no cursor e falei, quero instalar o N2N. E a partir daí, ele vai no meu ambiente, entende todos os dockers, né, os containers que eu já tenho aqui, aí a gente dialoga, falando, ó, não quero que você, nesse caso aqui, eu não quero que você aproveite nenhum outro container de banco de dados, por exemplo. Em outros casos, eu falei, não, eu quero, assim, já tem um container só de banco, utiliza o mesmo container, cria uma tabela lá dentro. Tudo isso é a conversa, vocês já estão acostumados a fazer com os prompts, etc., que eu faço dentro do cursor, e vou olhando os códigos sendo construídos na minha máquina, ligado a repositório, aí eu falo, pô, pluga no meu repositório. Aí ele me dá umas informações, tá bom, me diz aí qual é o repositório remoto. Aí eu vou lá, pego, colo aqui para ele, e aí, no final desse vídeo aqui, no final desse dia, eu construo um ecossistema gigantesco, sem gastar mais do que $20, que é o preço do cursor. Eu ia falar, sem gastar nenhum real, porque são todos projetos open source. Mas eu gastei $20 do cursor para pagar a versão Pro dele. E é isso que me tornou cada vez mais Pro, nesse sentido de eu me sinto hoje com uma liberdade gigantesca em idealizar alguma coisa, projetar ela e agora construir e publicar nível profissional, full stack, só que eu mesmo aqui, da minha casa, você aí, do seu escritório, da sua casa. Então, o objetivo desse vídeo é apresentar que também não é um vídeo publi, né? Ele é literalmente um empreendedor falando para outros empreendedores, empresários, uma ferramenta que realmente faz a diferença no dia a dia dos trabalhos. Então, em breve eu mando outros agora, que eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses, aí como instalar, vou abrir o cursor, vou mostrar um pouquinho mais. Se gostou, comenta aí, né? Fala um pouco das suas experiências, quem sabe eu não mando uns outros vídeos também, baseado em algum desafio que você traga, sobre alguma implementação, enfim, beleza?